Olá, seja muito bem-vindo ao Podnéias, o podcast do Enéas. Eu sou Enéas Correia e mais uma vez agradeço por sua presença nesse espaço de encontros que inspiram, transformam e despertam novas perspectivas para viver melhor. O episódio de hoje é uma verdadeira honra. Recebo aqui um convidado com um currículo excepcional, um currículo extraordinário e uma trajetória marcada por disciplina, cultura, espiritualidade e serviço. Ele é educador físico, pedagogo, terapeuta, autor, capelão, artista e mestre em diversas artes marciais. Ele é um dos nomes mais respeitados do Kung Fu no Brasil. Mas o que realmente impressiona é sua capacidade de unir uma tradição milenar com os desafios da vida moderna, dentro e fora do tatame. Senhoras e senhores, com vocês, com muita alegria, hoje vamos conversar com Shifu Cristiano Silva, nascido em Araçatuba, mestre em Kung Fu, doutor em Ciências da Educação Cognitiva e fundador de projetos sociais e culturais que já impactaram centenas e centenas de vidas. O tema da nossa conversa é Kung Fu como filosofia de vida moderna. Vamos muito além da luta. Vamos falar de autoconhecimento, de saúde, de espiritualidade, juventude, cultura e equilíbrio emocional. Então prepare-se, porque esse episódio promete tocar no corpo, na mente e na alma. Senhoras e senhores, agora sim, com vocês, Shifu Cristiano. Shifu Cristiano, uma honra recebê-lo aqui no Podnéias. Muito bem-vindo. Olá, Enéas, muito obrigado pelo convite. Olá a todos os espectadores, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Quero agradecer. Para nós é uma honra imensa estar participando desse podcast, né, do Podnéias, porque isso faz com que nós possamos passar um pouco dos fundamentos, né, do Kung Fu, as pessoas estar mais por dentro dessas ideias, né, dessa cultura, dessa filosofia de vida, desse trabalho tão especial para mim durante todo esse tempo de vida, né? E só para salientar, as pessoas têm uma certa confusão quando cita a palavra Kung Fu, né? Às vezes as pessoas acham que Kung Fu é só uma arte marcial, né? E o Kung As Fu não é pessoas somente associam a luta, a arte marcial. Somente a luta. O Kung Fu não é só isso? Não é. Então, o que é o Kung Fu de fato, mestre? Bacana. Vamos lá. Olha só, pessoal, o Kung Fu, ele é de origem chinesa, né? E o verdadeiro nome para a arte marcial do Kung Fu é Wushu. A palavra Wushu significa arte marcial. Mas a palavra Kung Fu significa trabalho difícil ou tempo em habilidade. O Kung Fu pode ser designado a sua profissão, a profissão de um policial, de um simples coletor, ou qualquer outra pessoa que desempenha as suas atividades com uma certa dificuldade, né? Nós sabemos que todo trabalho tem as suas dificuldades, que ao longo do tempo e as habilidades que você vai atraindo através do tempo de serviço, você consegue desenvolver. Mas todo trabalho no seu início, ele é difícil de executar. E estamos falando de Kung Fu então já? Isso é Kung Fu. Que bacana. Já é Kung Fu. Então a palavra Kung Fu, ela tem a designar a isso, né? A um trabalho de difícil execução para todos aqueles que estão iniciando os seus afazeres em algo. Então, o Kung Fu, dentro do Kung Fu, você vai aprender a arte marcial, você vai aprender a dança, você vai aprender toda aquela cultura que está baseado a filosofia, a educação e tudo mais que os chineses tendem a ensinar
durante o trajeto seu de Kung Fu. Muito bacana. Ô, mestre, já vamos assim, fala pra gente o que significa Shifu. Por que essa terminologia, esse termo, qual é o significado? Explica para nós. Muito bacana, né? A primeira vez que a palavra foi dita assim, com certa autonomia e acabou pegando, né, em todo o Brasil foi quando trouxeram o desenho do Kung Fu Panda. Porque lá nós temos o Mestre Shifu, né? Só que é o guaxinim. Ah, que bacana. Aí a molecada pegou o termo, mas mesmo assim essa ideia ainda ficou um pouco equivocada, porque na realidade não é o nome do guaxinim, o Shifu. A palavra Shifu significa pai-mestre em chinês. Então, pai-mestre. Pai-mestre. Então na China subentende-se assim, que todas as vezes que um pai coloca um filho numa academia de Kung Fu, na presença do Shifu, ele passa total autonomia para esse mestre, para que ele possa corrigi-lo, ele como se fosse um pai em horas extras, né? Que bacana. Então esse Shifu, ele passará a ser pai em momento integral. Então se o Shifu estiver passando pela rua e aquela criança, aquele jovem estiver fazendo algo de errado, ele tem total autonomia de paternidade secundária em corrigir aquela criança, aquele jovem, né? E essas são as tradições que se tem e que é pouco divulgado, que as pessoas pouco sabem, né? Então o Shifu ele é mais complexo do que um simples professor de artes marciais. Ele tem uma responsabilidade de paternidade, de cuidar daquela criança ou do adolescente quando os pais não estiverem por perto. Que bacana. Então, o Cristiano Silva carrega, não sei se eu posso dizer assim, esse status de Shifu. Como se deu isso? Como faz para alcançar esse status, essa condição de mestre, ou melhor, mais que mestre, como você está falando? O senhor, com devido respeito, é Shifu? Sim. Tá. Fui congratulado Shifu em 2014. Que tudo, hein? Foi uma honra gigantesca para mim. O Kung Fu ele tem assim diversos estilos de artes marciais. Esses estilos eles advêm de famílias tradicionais, né? E eu sou da China, da China, famílias de famílias chinesas, né? Tá. Alguns que vieram todo o Kung Fu em si, eles veio dentro do Templo Shaolin. Tá. E ali ele se distribuiu para famílias, né? E essas famílias veio trazendo essas tradições, passando de pai para filho ou para escolhidos. Professor, então vamos nos situar um pouco historicamente. O Kung Fu, é assim que fala, né? Kung Fu. Originariamente é da China. É chinês. Nós estamos falando de que época mais ou menos? É uma arte milenar. E vamos voltar só um pouquinho, vamos falar lá da Sim, China. Claro. Como é que começou isso aí? O Kung Fu, ele se data há muito antes de Cristo. Olha só. Né? Então, existem divergências históricas sobre o Kung Fu devido a quando eles rebeldes entraram no Templo Shaolin e queimaram o primeiro Templo Shaolin, todas as escrituras foram apagadas quando pegou fogo. Então, novas escrituras foram sendo realizadas a partir dali, mas já existia muita história antiga que retrata que o Kung Fu é praticamente mais antigo do que o próprio budismo na China, né? Por isso que as pessoas confundem muito o budismo, a religião ou a filosofia com a arte marcial, né? Mas até então o Kung Fu se data desde as primeiras guerras medievais, né, da Ásia, quando a Alemanha, cansada de ser responsável por tantas terras, acabou abandonando a localidade para que pudesse fazer as distribuições entre as tribos que eram muito rivais, e aonde vocês vê muito aí, vocês conseguem acompanhar isso no filme de Marco Polo. Marco Polo, na Netflix, retrata um pouco daquela época mongol, né, onde as guerras eram por causa de terras, de poderes, e o poderio mongol acabava dominando tudo. Então são histórias muito antigas, né? Numa época ainda que Japão não era Japão, que Coreia não era Coreia, era tudo domínio asiático de pessoas que tinham mais poder aquisitivo, como a Alemanha, a própria Roma, né? Que foi perdendo o domínio para outros países. Professor, mestre, Shifu, Cristiano, você falou de
templos Shaolin, eram monges. Fala um pouquinho mais da... Pois é. Quando nós falamos de Shaolin, as pessoas imaginam o templo. Tá. Né? Mas a palavra Shaolin, ela significa, Shao significa jovem e Lin significa floresta. Bacana. Qual o significado de Shaolin? Os monges de Shaolin, eles pegavam determinadas terras e produziam. Então ali eles plantavam árvores, eles construíam templos e... Muito antes de Cristo. Muito anos antes de Cristo. Então eles cercavam em forma de condomínio e ali as pessoas abnegavam a vida humana comum, né? E passavam a ter abstinência para poder favorecer a tudo que era celeste, a tudo que era natural e negava as coisas mundanas ou profanas, como nós dissemos, né? Essa era a cultura dos Shaolins. Era a cultura dos monges, né? Dos monges. Então eles viviam cercados num local onde eles construíam uma nova floresta. Eles reconstruíam uma floresta e que adotavam uma medida contra qualquer tipo de violência e contra qualquer tipo de guerra. Então ali eles subentendiam que tinham que crescer, se desenvolver num novo paraíso. Então ali eles construíam uma nova floresta, onde os seres humanos destruíam ela do lado de fora, eles construíam ela do lado de dentro. Então a palavra Shaolin é uma palavra muito forte porque ela significa isso, jovem floresta, significa que ela foi criada desde o início e foi controlada por pessoas humanas que amam a natureza e como é até hoje. O governo, essas terras são controladas por eles até hoje, o domínio Shaolin, né, onde nem o Estado, vamos dizer assim, coloca a mão. Praticamente terras dos Shaolins. Interessante. Então, Shifu, a relação desses monges com a evolução do Kung Fu, tudo a ver com... Sim, eles têm uma influência aí na tem evolução. Uma influência, porque assim, se data na época de Bodhidharma, que quando chegou Bodhidharma no templo Shaolin, né, veio a filosofia do budismo, né? Só que antes de Bodhidharma, na época do Imperador Amarelo, data-se há muito antes disso, que devido aos homens ir para a guerra e passar por determinadas privações, muita violência, muitos desses homens voltavam com muitos problemas psicológicos, né? E a única forma de poder amenizar esses problemas neurais era uma prática que ainda tem histórias que falam sobre o Dr. Juan Todi. Esse Dr. Juan Todi foi o criador praticamente dos primeiros métodos de Tai Chi Chuan, né? Que na qual, através desses métodos, faziam com que esses soldados minimizavam seus problemas emocionais e conseguiria, vamos dizer assim, inseri-los novamente em sociedade, porque muitos deles voltavam com problemas mentais devido a tudo que assistiam, a tudo que participavam nas guerras, os horrores, né, que naquela época nós sabemos que hoje nós não temos os maquinários que tem hoje. As pessoas às vezes morriam de forma com uma violência muito maior do que é hoje. E que também tinha um sofrimento muito assim a longo prazo. E devido a essa situação, eles criaram as primeiras técnicas marciais, né? E que se data desde antes de Cristo, há mais de 5.000 anos, que foi realmente criada para a guerra, né? E o termo Kung Fu, em algumas histórias dizem que esse termo Kung Fu foi por causa de uma batalha entre chineses e ingleses, e que naquele momento de guerra os ingleses conseguiram fazer com que capturassem esses chineses, e desses comandantes chineses, no momento de captura, os chineses queriam saber por que era tão difícil pegar eles na mão, porque todo soldado que chegava nele, ele batia, colocava no chão, com arma ou sem arma, não conseguiriam pegar o chinesinho. E aí fizeram uma pergunta: o que é isso que vocês estão praticando? E ele disse Kung Fu. Mas quando ele falou a palavra Kung Fu, ele não quis passar que era o nome da arte marcial. Ele quis passar que isso é muito difícil para vocês.
É um trabalho muito difícil para os ingleses. Entendi. É isso que ele quis dizer. Só que a palavra Kung Fu ficou para os ingleses, e isso foi florando, eternidade, né? Ficou pela eternidade, onde é até hoje. Né? A palavra Kung Fu acabou explorando o mundo. Hoje, em todo lugar, Kung Fu é uma arte marcial. Legal. Então, dentro do que o mestre acabou de falar, agora eu posso entender assim, que nesse contexto, nessa época aí, além da arte marcial em si, né, a arte da guerra, aí começou a ficar cada vez mais acentuada a filosofia do Kung Fu de vida. Exato. Para minimizar, sei lá, o sofrimento desses soldados, mas em conjunto a essas técnicas, né? Como os chineses, eles são criadores de muita coisa que não são catalogados, não são registrados, tá? Tem muitos registros de criação que eles, pelo que dizem, eles foram os primeiros a criar, mas não tem registros que demonstram isso. Então, o que acontece? Esse médico, né, Dr. Huan Toji, dizem que ele foi o primeiro criador do anestésico, tá? Porque foi ele que descobriu que através da cachaça, né, do álcool, ele conseguia amputar e salvar vidas após guerra, através de pessoas que foram amputados ou pessoas que precisavam amputar porque estava gangrenando o local. Mas ele não foi respeitado porque, assim, logo depois veio os franceses com novos métodos, né? E aí acabaram criando um anestésico aplicável, na qual era muito mais eficaz do que o método que ele utilizava, onde as pessoas tomavam cachaça. Pra ficar mais fácil pra mim, que eu tô adorando. Dr. Huan Toji. Huan Toji. Huan Toji. Tá certo. Contemporâneo com esses monges que a gente... antigo, de antiga dinastia, né? Que tudo magnífico. Professor, vamos adiantar um pouquinho mais aqui. Vamos falar do Kung Fu como... tô me confundindo. Kung Fu como caminho de autoconhecimento. Quanto tempo o mestre Cristiano está no Kung Fu e a partir de que momento descobriu essa vertente também, a questão da filosófica? Uma pergunta muito interessante. Kung Fu entrou na minha vida por causa da minha saúde. Eita! Eu nasci muito debilitado, nasci de fórceps aqui em Araçatuba mesmo, mas fui criado na capital. E devido a um contágio de uma meningite, eu fiquei com uma certa gravidade, não somente física, como também neural, na época. Então, muitos problemas me acometeram, né, na questão de saúde. E isso me fez perder anos de escola e vários outros problemas cognitivos da época. E um médico em São Paulo disse ao meu pai que eu precisava ser encaminhado para uma atividade física de maior frequência, porque não sei se vocês lembram, naquela época a educação física na escola era passada por militares, né? Então, pelo menos para nós em São Paulo, era policiais militares que eram escolhidos na corporação e iam às escolas para ensinar educação física. E tinha todo um processo para poder participar da educação física, que era aquele shortinho azul, camisetinha branca, cantava o hino nacional. Eu lembro disso, bem militar, lembra disso aí? Tá. E meu pai era pastor de igreja. Que bacana. E na nossa igreja não era permitido vestir shorts. Olha. Então nós tínhamos que ficar afastado da educação física porque ela ainda não era oficial na educação. Ela estava entrando na época na educação e ela ainda não era oficial. Devido a essa situação, esse médico disse ao meu pai que eu precisava fazer parte de algo frequente, de uma atividade frequente. E foi onde a gente buscou auxílios de artes marciais, mestres de artes marciais, na qual eu comecei... Falando, que idade, assim, mais ou menos? Uns 12, 13 anos, mais ou menos. Quando eu entrei na primeira arte marcial, que era o Taekwondo, na capital, né? Tá. Na academia do mestre Kim. Mas, na realidade, quem era o meu professor era o professor Oliveira. Eu morava ali na Capitão Mor Passos, no Brás, e treinava ali no Largo do Pari. Só que logo eu tive que me mudar para Araçatuba para poder morar com a minha avó. Minha família ficou lá e eu vim para morar com a minha avó aqui e trabalhar para o meu primo, que tinha uma empresa de motos chamada Piva Moto aqui em Araçatuba. Piva Moto. Não é estranho, não. É do Pivete, família Pivete. E esse meu primo, eu comecei a trabalhar com ele e
eu já tinha, assim, um carinho enorme por filmes, né? Assim, me chamava muita atenção. E aquela época era muito difícil, não é igual hoje você clica ali na internet e assiste um filme. Naquela época você tinha que ficar esperando Sessão da Tarde, né? Você lembra disso aí? Verdade. E eu assisti a Operação Dragão do Bruce Lee. Isso, fiquei apaixonado e desde sempre eu queria treinar Kung Fu, mas nem sabia que era Kung Fu, na realidade. E quando eu cheguei de São Paulo pra cá... A princípio era uma luta, uma luta. Era só uma luta. Mas aquele cara me chamava a atenção, né? E eu comecei a ler tudo a respeito dele, Bruce Lee. E eu comecei a ler muito a respeito dele. E também descobri que ele também nasceu debilitado. E que depois ele passou por uma diversidade de problemas de saúde. E virou um grande guerreiro. E eu passei por muito bullying na escola, né? Então, a minha vontade era, tipo assim, de ser um grande guerreiro e mudar a minha história. Resumindo, eu comecei a procurar essas academias de artes marciais aqui. Tudo que eu achei aqui na própria Rua Brasil era uma academia muito antiga chamada Dansarte. E eu entrei nessa academia e nos primeiros 15 dias de aula eu acabei lesionando minha canela, né? E eu fiquei um tempo afastado do Kung Fu. Quando eu retornei, esse professor tinha se mudado e eu não sabia para onde. Aí me falaram que a academia dele tinha mudado para Tibiriçá. Quando eu cheguei na Tibiriçá, na realidade não era ele, era outro professor que foi meu mestre, que chama Valdomiro Vicentini Júnior, né, que hoje se eu não me engano, ele é procurador aqui em Araçatuba ou promotor de justiça. Ah, é? Ele é mestre? Ele foi meu mestre de Kung Fu, certo, né, que foi na qual que me formou, que me passou todas as orientações de Kung Fu, inicialmente. Aí começou de verdade mesmo. E eu treinei de verdade, com todo afinco, com toda vontade. E treinei com o mestre dele, que é o mestre Nilo Hachiro Nakao, da cidade de Guararapes. O mestre Hachiro, até hoje, ele é um acupunturista, um dos melhores acupunturistas aqui, um dos melhores médicos da medicina tradicional chinesa aqui da região. E foi gerente da Caixa Econômica Federal aqui da Rui Barbosa. Olha que bacana. E hoje acredito que já está aposentado, é marido de uma grande dançarina formada em Cuba, Mariana, que chique. Mariana Nakao, que também foi uma das minhas mestres em Reiki. E um grande beijo, um abraço fraternal pra galera aí. Muito importante. No início da sua trajetória, então. Foi o início do meu trajeto. Aí eu me formei a professor, fiquei uma longa data. Quando foi em 2014, eu organizei o meu oitavo campeonato chamado Prêmio Lohan de Kung Fu dentro do Araçatuba Shopping. Legal. Minutinho, antes de chegar lá, então nesse processo aí, você foi internalizando aos poucos, como é que é a questão filosófica da arte, do Kung Fu? No começo você achou, não, é uma luta, e depois no dia a dia, nos treinamentos... Fala um pouquinho pra gente dos valores, disciplina, respeito, coragem, da filosofia. Dessa época que entrou na minha vida. Certo. Isso. Só pra finalizar, porque você tinha me perguntado como que eu cheguei ao Sifu. Né? Verdade. E aí eu me cheguei nisso. Quando eu organizei esse campeonato no Araçatuba Shopping. Em Araçatuba? No Araçatuba Shopping. Aqui em Araçatuba, em 2014. Foram convidados mestres de fora e eu não sabia por quê. Então foi convidado um monge lá do Templo de Zulai, foi convidado um rapaz que hoje também está dentro do Templo Zulai, mas na época ele era só um professor de Kung Fu, que é o Santiago, e o mestre Gilberto Cabral da Costa, que é general do Exército aposentado e é um mestre de Kung Fu também. Legal, fala um pouquinho do templo, onde fica? Templo de Zulai. Para quem não conhece, Templo de Zulai fica aqui em Cotia. Ah, tá. Nós temos um mini templo de 10 mil metros quadrados hoje, como se fosse o templo Shaolin mesmo, aqui já no Brasil. Que bacana, pois não. E aí nesse meio termo aí, eu organizando esse evento. 2014, veio todos esses mestres pra cá e na qual fizeram uma surpresa, porque no Kung Fu você só vira mestre quando você vamos dizer assim, congratulado por um outro mestre. Tá. Entendeu? Você não tem uma graduação específica, você não faz um exame igual de formas, de lutas, que você ganha esse título. Não, esse título ele é honorífico e só recebe pessoas
que os mestres acreditam que na análise deles já são capazes de receber tal graduação. No Kung Fu, assim. E aí, nesse dia eu fui surpreendido e só não sabia que eu já ia receber logo o 5º Tuan, né? Porque geralmente começa do 1º, 2º, 3º, e ele falou, não, você já está muito antigo nisso, já é merecedor há muitos anos e você já está recebendo o 5º Tuan como mestre, e eu recebi pelo Instituto Brasileiro de Artes Marciais Chinesa o 5º Tuan de mestre. É como se fosse mudança, desculpe a ignorância, mestre, como se fosse a mudança de faixa que a gente vê no karatê, se fosse judô. no esporte, no esporte marcial, né, como karatê, judô, ou os demais artes marciais, seria uma mudança de faixa. Para nós é muito além disso, porque no Kung Fu você não vira um mestre simplesmente por um simples certificado. Você tem que ter algumas qualificações, né? Pelo menos no nosso estilo, você precisa aprender a tocar um instrumento, você precisa aprender sobre a cultura, sobre a educação, comportamento, ser formado em medicina chinesa, tem que ter reconhecimento popular, e esse reconhecimento popular como mestre não é simplesmente você me chamar de mestre. Mas é um voto de aplauso de uma Câmara dos Vereadores, depois você ter um voto de aplauso de uma própria Federação de Artes Marciais que te reconhece como mestre, né? E aí com o tempo eu recebi, em 2003 eu recebi como título honorífico da UIAMA, União Internacional dos Artistas Marciais da América, o primeiro título reconhecimento de mestres do Brasil, e inclusive eu estou no Hall da Fama da UIAMA, né, desde 2003. E em 2010 eu recebi um título, um voto de aplauso pela maior equipe folclórica, que eu recebi Odete Costa, aqui na Câmara dos Vereadores, pela Secretaria de Cultura da época. Depois recebi também um título de destaque no esporte de Kung Fu, na arte marcial, na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E assim foi recebendo os títulos, porque eu trabalhei muito tempo com ação social. Isso tudo é um currículo. Porque eu trabalhei 10 anos no PET, né, no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal, na antiga gestão da assistente social, a professora Olga Cristina. Trabalhei em alguns Senficas do Jussara, do Jardim TV, tudo pela prefeitura, e sempre tirando a molecada ali de uma situação de privacidade, de certa, né, para trazê-la, inserindo ela no mercado de trabalho. Que bacana. Antes dessa questão aí, da formação de jovens para uma educação à vida, fala um pouquinho desses princípios filosóficos ensinados no Kung Fu, que eu anotei aqui: a disciplina, o respeito, a coragem, a honra e a empatia. Anotadinho aqui. Comenta pra gente aí como esses valores se aplicam à vida contemporânea. Legal. Pois não. Vou falar para você em casa que é só você seguir os nossos lemas, né? Nosso lema é: nós, praticantes de Kung Fu, devemos ter humildade, lealdade, sinceridade, caráter, respeito, dedicação, e aos antigos falavam autocontrole, e hoje foi mudado para proteção, tá? E eu vou explicar isso por quê. Primeiro, humildade. Somente com humildade, com simplicidade, você consegue reconhecer os valores de uma pessoa de verdade, né? Onde a arrogância ela não consegue enxergar, mas a simplicidade ela consegue enxergar o verdadeiro coração de um ser humano. E ali é onde você começa a plantar as primeiras sementes em um verdadeiro guerreiro. Depois da humildade vem a lealdade. Se esse guerreiro, ou se essa pessoa que você está ensinando não são leal aos seus princípios, ela já não conseguiu, você ainda não conseguiu implantar essa sementinha na humildade dela. O terceiro é a sinceridade, porque com sinceridade se constrói uma equipe, se constrói um lar, se constrói uma família, se constrói toda uma comissão, né? Com sinceridade você sempre constrói alguma coisa. O quarto é o caráter, que simplifica esses três primeiros: humildade, lealdade e sinceridade. Se a pessoa tem isso, ela é de bom caráter. Se ela não tiver esses princípios, ela não é uma pessoa de bom caráter. O quinto é o respeito, aprender a respeitar acima de tudo a sua família, a sua origem, a sua raiz,
e posteriormente você vai conseguir respeitar todos os valores dos próximos. Mas se você não consegue respeitar nem da onde você foi gerado, jamais você conseguirá respeitar o próximo. A dedicação, ela é primordial. Não adianta os treinos ficar somente no tatame. O tatame é só uma escola, é só o início de tudo. Ali você aprende um movimento, uma técnica, uma defesa pessoal, mas o momento de praticar é nos 4 cantos da sua parede, na hora que você aloja a sua cabecinha no travesseiro e vai escolher qual caminho você quer na vida. Nós temos diversos guerreiros para diversas missões, uns para curar e outros para matar, mas existe uma diferença entre matar e curar. Tem pessoas que estão caminhando pela vida aí fora, nas ruas, você enxerga ela, mas ela já está morta, entende? Mas tem pessoas que precisam de cura, elas estão mortas, mas você é capaz de ressuscitar, entende? Então esse é o ato de se dedicar, né? E o 7º lema, que é a proteção, que antigamente era o autocontrole, né? Todo mestre já tinha todo um conceito, ele tinha o autocontrole de tudo isso. Nós aprendemos a controlar aquele ambiente. E hoje fugiu aos nossos controles, devido às leis, devido às regras, devido a uma determinante de coisas que nós temos, politicamente falando, que não permite mais nós, mestres, ter o controle nem do nosso ambiente. Então nós mudamos de autocontrole para proteção. Proteção do quê? De todos os nossos valores. Proteger a nossa humildade, a nossa lealdade, nossa sinceridade, nosso caráter, nosso respeito e a nossa dedicação. Através disso, nós continuamos ainda com muita dificuldade colocando jovens e crianças com novos hábitos, novos costumes, novos valores no mercado de trabalho. Que bacana, sensacional. Isso é Kung Fu. Isto é Kung Fu. Essa filosofia do Kung Fu. Poxa vida, como eu falei no início, assim, quem está de fora, não conhece ainda, pensa que é simplesmente uma arte marcial, uma luta por si só simples. Que bacana. O mestre acredita que o Kung Fu, agora algumas perguntas mais específicas, pode ser um antídoto para a ansiedade, um mal que assola toda a humanidade, ansiedade e a falta de propósito, autoestima, também tá ligado aí essa filosofia? O Kung Fu é como uma agulha de acupuntura. Vamos lá, que bacana. Você aplica ela no ponto correto. A tonificação você pode colocar para a direita ou para a esquerda. Isso é a tonificação. As pessoas estão acostumadas no Brasil a falar sobre o equilíbrio. Mas o que é o equilíbrio? Nada mais que é um ser humano em cima do muro, sem saber que lado ele realmente quer ficar. Então eu tenho o costume de dizer, na minha filosofia, mediante tudo aquilo que eu aprendi, que eu sou um desequilibrado e eu faço com que todos os meus alunos sejam desequilibrados. Que eu não quero ninguém em cima do muro sem saber que lado quer ficar. Ou eles estão do meu lado, ou eles estão do lado de lá. Então, a vida em equilíbrio, ela tem algumas determinantes, né? Às vezes, nós estamos vivendo esse mundo em desequilíbrio, sem saber se nós estamos entre o céu e o inferno. Alguns aguçando um lado e outros aguçando o outro, entende? Mas que lado realmente você quer ficar? Entende? Então eu prefiro aguçar a alegria, a vontade de sempre estar vivo, a vontade, a esperança, né? Os objetivos lá na frente de ser alcançados, de incentivar, de motivar isso para que essa pessoa não desista. Nós estamos vivendo uma história de uma época onde as pessoas desistem muito fácil. Uhum. E as pessoas já colocou isso na sua vida do dia a dia, já aprendeu a desistir e sempre começando de novo e nunca termina nada daquilo que começou. E o Kung Fu não tem esse princípio. O Kung Fu, ele diz que a partir do momento que você cria o hábito de começar e nunca terminar, a sua vida nunca vai passar daquela simplicidade que você iniciou. Você nunca vai sair da raiz, você nunca vai florar. Sua árvore nunca vai crescer. Mas você sempre vai ser raiz ou vai ser semente para o próximo cachorrinho que vai fazer xixi e virar uma nova árvore. Nossa, que perfeito. Então essa conscientização, vem forte para o praticante, o adepto ao Kung Fu. Que maravilha. Professor, Kung Fu e formação de jovens, uma educação para a vida.
Vamos aqui, anotado aqui, ó. Kung Fu pode ajudar na educação de crianças e adolescentes em tempos de crise emocional? Uma pergunta que já está respondida, mas pode comentar um pouquinho mais. E fala também dos projetos e escolas, gincanas e tudo mais em relação a isso. Sim. Pois não? O Kung Fu, eu uso o Kung Fu pra tudo, tá? Eu sou apaixonado pela essa arte marcial. Isso é fantástico. Eu uso ele pra tudo. Eu posso buscar o Kung Fu assim, para eu me melhorar enquanto um facilitador, enquanto essa proposta de podcast? Eu vou longe. Já ouviram falar do livro A Arte da Guerra? A Arte da Guerra, sim. Quantos empresários no mundo não conquistou seus objetivos com esse livro A Arte da Guerra? E o que é a Arte da Guerra? Nada mais é que Sun Tzu, o grande criador do livro, que tinha toda vamos dizer assim, uma estratégia de guerra para alcançar seus objetivos em nome do imperador e atrair o inimigo de uma forma fácil, rápida, exterminar todo mundo e dominar. Então ele ensina no livro uma forma de dominar e alcançar seus objetivos e motiva as pessoas a fazerem isso. Para você ter uma ideia, foi a maior vergonha dos Estados Unidos, né? A perca de 10 mil homens contra 1.000 homens vietnamitas numa guerra que eles tiveram, usando o livro Arte da Guerra. Gente, eu vou ler esse livro hoje, vou baixar lá, vou comprar no Amazon ali, A Arte da Guerra. Arte da Sempre Guerra. ouvi falar, nunca tive interesse. Hoje nós temos a Arte da Guerra para o casamento, a Arte da Guerra não sei do que para lá. Então eu tenho a Arte da Guerra para o podcast. A Arte da Guerra do livro de Sun Tzu. É um livro negro com um dragão vermelho no meio, é o livro que vai te ajudar sempre a produzir, a conquistar objetivos. Leia, releia. É muito importante, é uma filosofia gigantesca de vida, né? E assim, eu falo que através desse livro eu conquistei muitos objetivos. Claro, primeiro Deus, né? Sim. E em segundo lugar, a minha dedicação em tentar melhorar a minha arte marcial, produzir e chegar aqui hoje e poder te passar essas informações é uma honra para mim. Maravilha. Fala um pouquinho dos projetos sociais, dos trabalhos projetos sociais. Nós temos 5 projetos sociais. Tá bom, vamos lá. Nós temos um projeto social na Zona Leste em parceria com a Escola Eglis Gabas de Carvalho, já há algum tempo, alguns anos. Lembrando que estamos falando de Araçatuba. São Paulo. Somente Araçatuba, por enquanto. E esse projeto social, a ideia inicial era que a escola escolha as crianças com maior dificuldade dentro da escola. Desculpa, o nome da escola mesmo? É a Escola Eglis Gabas de Carvalho. É uma MF, né? Que fica no Vista Verde. Bacana. Tá? Na Zona Leste de Araçatuba. Então, essas crianças, elas são atendidas em formas de sessões de Kung Fu. Então, nós damos para ela a arte marcial. E ali, mediante ela estar treinando, eu estou observando ela para fazer um pequeno relatório. Né? Esse relatório já entra meu entendimento em medicina chinesa, na qual eu já descobri uma série de coisas, como distonia, crianças com autismo, crianças com uma certa dificuldade que às vezes não tem poder aquisitivo para o pai pagar uma consulta mais eficaz. E ali a gente passa por um vamos dizer assim, Entendo. e encaminha para os professores na escola para que eles possam chegar mais rápido a um diagnóstico, ou pelo CAPS, ou por profissionais da área da médica, né, que possam observar o nosso relatório e tentar concluir com o que eles têm cientificamente, com uma base médica melhor, né? Que bacana, que privilégio para os alunos. Esse é um dos projetos. Ah, não. Fala novamente o nome da escola. É um nome meio difícil. É a MF, Escola Eglis Gabas de Carvalho. Isso. Gente, parabéns para a diretoria, todos envolvidos. E assim, aí precisamos de apoio porque assim, nós conseguimos, tá? Porque assim, é tudo gratuito. Então eu consigo atender no momento, sem verba, tudo com custeio meu, apenas 20 crianças. Entendi. E então é um começo. É um começo. Mas nós temos 240 crianças na fila aguardando vaga. Entendeu? Temos o segundo projeto, que é o projeto de boxe olímpico,
na qual o nosso querido e estimado vereador, hoje vereador Hideto Honda, Hideto Honda, grande abraço Hideto. Hideto que nos aproximou, que fez esse contato aqui, que, viabilizando essa nossa gravação. Pois não, esse projeto... Exatamente. Boxe, então, como é que é? Boxe olímpico. Boxe olímpico, mas pera lá. Explica direitinho. Então, antes do Hideto pensar em se candidatar, né? E na época ele ainda era chefe de gabinete, nem pensava, nem imaginava se candidatar. Ele chegou em mim, nós conversamos, né? E pensamos numa forma juntos de resgatar o boxe em Araçatuba, que já fazia 20 anos que a Araçatuba não tinha essa modalidade mais. E a primeira intenção era trazer o boxe de volta para Araçatuba para que pudesse participar dos jogos. E eles, nessa parceria, me cederam, na época com a antiga gestão, uma sala, né, na Secretaria de Esporte. Nós fizemos uma concessão de uma sala. E ali a gente iniciou o nosso primeiro trabalho de boxe em parceria com a Secretaria de Esporte, filiado certinho com a Confederação Brasileira de Boxe Olímpico, com a Federação de Boxe. Professor? Eu tenho essa mania, esse péssimo hábito. Isso foi... janeiro do ano passado, se eu não me engano. 2024, a gente está falando? Comecinho do ano passado. Isso, nós iniciamos. O resgate. O projeto começou em janeiro de 2023. Tá bom. Mas nós precisávamos formalizar a documentação, demoramos um ano para formalizar tudo isso e começamos a prática em janeiro de 2024. Beleza. Em um ano nós conseguimos treinar essa garotada, com muita dificuldade, sem recurso pedagógico, tudo. Mas consegui levar eles para os Jogos Abertos e Deus abençoou que eles trouxeram ótimo resultado. As meninas foram campeãs dos Jogos Abertos, trouxeram o terceiro lugar no geral. 2024 os Jogos Abertos foram... em São José do Rio Preto. São José do Rio Isso. Preto. Araçatuba foi agraciada... Foi agraciada com a Bianca e a Taiwane. A Bianca do Jussara e a Taiwane da Taiwana, do bairro Taveira, na qual trouxe os títulos para Araçatuba, na equipe feminina, e acabou pegando o terceiro lugar no geral pela quantidade de pontos, né? Elas merecem vir aqui. Opa, vamos tentar trazê-las aqui. Inclusive a Taiwana, ela participou da CBA agora no mês retrasado, se eu não me engano, aqui, né, no Brooklyn, em São Paulo. CBA é o Campeonato de Boxe para alunos, para aqueles que estão iniciando no boxe, aquela coisa toda. Tá. É muito famoso. E ela ganhou o título como a melhor luta da noite. Gente. Ganhou um troféuzão bonito pra caramba. Que bacana. Ela é sua discípula? A gente pode falar assim em relação aos seus alunos? Podemos falar que é minha atleta. Sua atleta. Sou treinador, né? Se fosse artes marciais, seria meu discípulo, né? Mas nesse caso ela é minha atleta, né? Porque o boxe é um esporte olímpico. E eu sou um treinador. Lá no boxe não existe um título de mestre, né? Entendi. E aí existe um título de treinador. Que sensacional. Segundo projeto aqui na nossa relação. Esse é o segundo projeto. Acontece dentro do ginásio de esporte, na Secretaria de Esporte. E agora, começando agora em agosto também. Só um minutinho. Quem se interessar, como é que funciona isso daí? O boxe é totalmente gratuito. É gratuito? Pode fazer suas inscrições para qualquer idade, a partir de 8 anos de idade. Sem limite de idade. Mas 50 direto também pode... qualquer idade. Eita. É só ir direto na Secretaria de Esporte e fazer gratuitamente as suas inscrições. Ou pelo 3636-1290, que é a Secretaria de Esporte. Eles vão atender e vai fazer a pré-inscrição. E depois chega conosco lá e faz a inscrição definitiva. Lembrando que nós estamos em 2 treinadores, tá? Um abraço aí pro Pedro Dias. Pedro, abraço. Tá convidado para vir. Segundo treinador de boxe aí. Para vir falar com a gente, o Pedro. Legal. E o Pedro é uma história bacana do Kung Fu, viu? Adoro. Foi um aluno de Kung Fu e que um dia, através de um apoio que ele me deu aí, eu comprometi com ele que um dia eu não ia esquecer dele. E devido a isso, hoje a gente conseguimos transformá-lo num treinador de boxe. Trilham juntos aí nesse projeto. E o segundo presente que nós conseguimos para ele aí, já conseguiu a faixa marrom de kickbox pelo Paulo Zorello. Kickbox? Kickboxing. E vai ser o treinador de kickbox aqui da cidade aqui. Gente, que bacana. Vamos divulgar mais isso, trazer a galera que periodicamente já estou intimando aqui o Chifu Cristiano.
Vamos trazer o pessoal aqui, às vezes, portas abertas aqui, Será vamos divulgar. Porque a gente grava e insere na íntegra num canal no YouTube. E depois recortes pra tudo que é lado. Sei lá, Insta, Face, e a gente consegue chegar cada vez a um maior número de pessoas. Nossa. Esse é o segundo projeto já. Nossa, parabéns. O boxe, segundo projeto. Terceiro projeto é o kickbox. Já trouxe resultado do boxe no meio do ano passado? Já trouxe. 2024. Em 2024 mesmo, em um ano de treino. Trouxe os Jogos Abertos do Interior. E agora já trouxe o CBA, todo mundo trouxe medalha. Do Brooklyn, São Paulo. Fantástico! Já foram convocados para o CBA em novembro, vamos ver se vai dar certo, mas eu não vou levá-los porque eu tô guardando a energia deles para levar para os Jogos Abertos que acontecerá em Ribeirão Preto. Que bacana. Atenção, Governo Municipal de Araçatuba. Atenção, brevidade geral. Atenção para a galerinha dos esportes, né? Entre outros segmentos aqui. E parabéns. O terceiro, mestre... Terceiro projeto, em parceria com a Confederação Brasileira de Kickbox e a WACO, para quem não conhece a WACO, né? A ACO é a World Association Kickbox Organization, né? É a responsável do kickbox mundial. E para quem não sabe, o Paulo Zorello é meu co-mestre, né? Ele é o grão-mestre, é o mestre do meu mestre, que é o Daniel Lucena. Para quem não sabe quem é o mestre Daniel Lucena, na verdade ele é o irmão do Roberto de Lucena, que é o secretário estadual de turismo. Tá, que veio aqui em Araçatuba. Que bacana. E para quem me viu lá no Senac dando um tchauzinho, não tem nada a ver com política, viu, pessoal? Na realidade, ele é meu amigo de mais de 30 anos por causa de famílias. Que meu pai é pastor, o pai dele também. O pai deles, da família Lucena, é tudo pastores. Todos os irmãos são pastores de igreja. E devido a essa amizade de igrejas, a gente somos amigos e irmãos de muitos anos. E o Roberto Lucena, ele é esse irmão do meu mestre Daniel Lucena, que é o mestre de kickbox, junto com o Paulo Zorello, que é o presidente da Confederação Brasileira. Começa agora em agosto. Em agosto? Esse projeto. Também gratuitamente, a partir dos 8 anos de idade, só procurar a Secretaria de Esporte, das 7 às 8 da noite, toda terça e quinta. Professor, o professor tem uma academia também de Kung Fu, na qual eu sobrevivo das academias de Kung Fu. A sua academia fica... Uma na Rua Brasil, colado na Caixa Econômica Federal, né? E a outra onde atende o Eglis, ali na Zona Leste, onde você foi me buscar. Legal. O Eglis é ali pertinho? É naquela rua mesmo. Relativo ao primeiro projeto que a gente falou. Então temos a academia lá. Qual o nome? Leva um nome academia? Projeto Brasileiro de Kung Fu. Projeto Brasileiro de Kung Fu. Com o Shifu Cristiano Silva, isso, mestre. Além disso, tem os projetos sociais, né? Assim que a gente pode dizer. Todos eles são projetos sociais. Também o da associação? Nenhum deles são pagos, tá? Todos são gratuitos. Aí o quarto projeto social é o projeto que nós temos de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, que atende o idoso aqui no... não é uma luta, o Tai Chi Chuan? Não, o Tai Chi é uma forma terapêutica, né? É muito importante as pessoas entenderem que hoje o Tai Chi, ele foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e também, hoje, ele faz parte do PIX, das práticas complementares integrativas à saúde, faz parte do SUS. Tá? É de origem chinesa ou não? É de origem chinesa. Tá bom. Uma outra hora a gente vai marcar para falar só sobre isso. E nós funcionamos o Tai Chi ali dentro do ginásio esporte na parte da manhã, toda terça e quinta. O ginásio esporte fica ali ao lado do estádio no estádio do AIA mesmo. Isso. Da Associação ali funciona o Tai Chi. Nos horários que não tem o boxe, tem o Tai Chi na sala. Que chique, é bastante trabalho, hein, professor? Nossa. E aí, voltando agora ao calor, né? Eles voltam para o Tai Chi adaptado, que eu fiz uma adaptação para dentro das piscinas, e aí é feita uma prática dentro das piscinas em forma de melhorar a qualidade de vida para as pessoas que têm comorbidade, diabetes e uma série de outros problemas de saúde. Tem Secretaria Municipal de Esportes aqui em Araçatuba? Como é que é? Tem Secretaria de Esportes aqui? Sim, sim. Tem um site da Secretaria, tem imagens desse projeto, site da Secretaria, vídeos. Precisa divulgar isso, mestre. Nós temos no Instagram. No Instagram? Para quem deseja olhar o projeto de Kung Fu, nós estamos no @cris.garra-de-tigre. Vamos entender isso porque o Projeto Brasileiro de Kung Fu é filiado à Associação Garra de Tigre, que fica central em Bauru.
e a sede geral que fica em Foshan, na China mesmo, tá? Essa é a nossa filiação de Kung Fu. Aí o projeto de boxe é só as pessoas entrar no @boxaracatuba. Vai ver lá o projeto de boxe no Instagram. O de kickbox é @kickboxaracatuba. E o de Tai Chi Chuan tá no Educa Saúde Aracatuba. Perfeito. Tá? Aí vai ter ali os projetos da área da educação e da área da saúde, tudo juntos. Que tá? legal, muito importante. E aí o quinto projeto a gente consegue colocar na edição esses endereços. Legal. É tudo Instagram que o professor tudo Instagram, falou? Tá. Tudo Instagram. Então vamos lá para o quinto projeto. E o quinto projeto, que ele é maravilhoso, assim, todos amam aqui na região, mas poucos sabem que somos nós que desenvolvemos, é o projeto de Dança do Leão. Né? Dança do Leão. Não sabe, né? É um projeto cultural na qual nós temos atendimento gratuito todas as sextas-feiras nas áreas artísticas da cultura chinesa, onde nós atendemos crianças de forma gratuita e ensinamos para ela a musicalização, como tocar tambor, prato, gongo. Nós ensinamos ela o teatro, as danças culturais da Ásia. E entre isso nós montamos uma equipe de dublagem de ação. Essa equipe de dublagem de ação, elas estão preparadas para fazer aquelas coreografias de cinema, entende? Então, onde o artista principal, ele não pode entrar porque ele não sabe desenvolver uma queda, uma acrobacia, os dublês, eles entram e eu tenho uma equipe que eu treino para a área de dublagem de ação. Então, quando tem um filme e precisa de um perfil que se identifique com o perfil de um desses meus pupilos, eles podem ser indicados aí para fazer uma futura patrulha salvadora, para fazer um salto mortal, um giro no ar, cair de uma escada, pular de um prédio, ser atropelado por um carro. Nossa! Mas no caso nós estamos intensificando a área de cosplay e eles fazem a dublagem de Street Fighter e Mortal Kombat, que é os joguinhos que nós jogávamos na época da Capcom, né? Eu acho que eu vi algumas imagens no Instagram. Temos ali, tem. Que fantástico. Aí no Instagram nós achamos lá em @arteculturaracatuba. Legal, vamos fazer um esforço. E junto com eles nós temos um projeto lindíssimo também, que fez parte agora da Festa das Ações, que é o Hip Hop e o K-Pop, que nós trouxemos agora, uma novidade que já arrebentou aí, a galera tá amando. E o professor de hip hop é o nosso aluno de Kung Fu. Todos eles são equipes do Kung Fu, tá? E que hoje nós temos uma equipe de hip hop e de K-pop aí nas passarelas dançando aí também, defendendo o nosso estilo e nossa cultura, né? Parabéns, maravilhoso, sensacional de Legal. Verdade mesmo. Eu queria voltar pro Kung Fu novamente. Bacana. Vou tentar ler aqui algumas perguntinhas aqui. Professor, Kung Fu na vida moderna. Equilíbrio em tempos caóticos, através do Kung Fu. Eu vou ler aqui. O Burnout é o colapso de quem esqueceu de respirar com presença. O que o Kung Fu nos traz em relação a essa necessidade do equilíbrio em tempos caóticos? Fale um pouquinho mais. Atualmente, nós estamos vivenciando um desequilíbrio social por várias determinantes. Dizem que a ansiedade é o mal da humanidade, né, atual. Então vamos falar sobre índices, tá? Vamos lá. Em 2022... nós temos vamos dizer assim, catalogado pelo CAPES, por vários setores da área da saúde de Araçatuba, 2.179 mulheres acometidas por depressão em Araçatuba. Nossa. É grande, né? Dados estatísticos. É estatístico, né? tá? O RP10, se eu não me engano, ou foi o RP10 ou foi o G1, tá? Em janeiro desse ano, ele propagou que Araçatuba está entre os 10 municípios mais violentos do estado de São Paulo. Só perdendo para Birigui, se eu não me engano. Tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia sobre questões culturais, informações, né? Enquanto muitas pessoas, elas
acham que nós estamos vivendo um momento caótico, nós estamos vivendo um momento de hibernação, na realidade. Porque antes você dava mais atenção, você conseguia conversar com uma pessoa, olhar ela nos olhos. Hoje as pessoas estão ficando antissociais, as pessoas estão perdendo o amor, o carinho, o laço afetivo. E o Kung Fu ele veio para fazer isso, para que aquele jovem, aquela criança consiga entender que ele ainda tem um pai, ele tem uma mãe, e que quando ele não tem isso, tem pessoas ao lado dela que gostaria de fazer esse papel. Né? Que às vezes muitos professores de escola fazem esse papel melhor do que o próprio pai, do que melhor a própria mãe. Certo. Que é o afeto do carinho, do abraço, do laço afetivo, né? E que muitas das nossas crianças e adolescentes hoje estão perdendo essa afetividade por uma série de outras coisas também. Vamos dar um pequeno exemplo. Mercado de trabalho. Hoje as pessoas estão ficando saturadas, cansadas, exaustas. Antes você chegava na sua casa, você tinha tempo para brincar de dama, xadrez com seu filho. Hoje você não tem mais isso. Hoje você não tem mais esses trabalhos de execução de lazer entre pai e filhos, né? Tá se perdendo. Por outro lado, uma das coisas que eu assim, vou tirar o chapéu, aqui eu quero tirar um chapéu para várias pessoas, mas em especial para você, Ícaro Morales, que é um vereador aqui da cidade que está olhando para a área de entretenimento, a área de animação, a área de preocupação com as famílias. Um beijo especial, você sabe que você sempre vai estar no meu coração, né? Sou parceiro da Atamor. Que legal! E acho que o Ícaro vem buscando aí como o divertimento para criança e adolescente é excelente. É tudo que nós precisamos, é trazer as famílias para dentro do lazer. Trazer as famílias, unir elas, né? E é o que ele vem desenvolvendo, eu achei assim formidável, né? O Hideto Honda também com o esporte, vem trazendo muitas famílias estão se unindo através do esporte. Meus parabéns ao secretário Maru Yamanoi aí né? Então, eu acho que é isso, na minha concepção. Certo. É bem interessante, então, que os pais busquem um apoio nessa filosofia, na formação moral dos filhos, principalmente nos tempos atuais. De uma forma integral, né? De uma forma integral, entende? Porque às vezes você viu o pai e a mãe caminhando junto de mão dada com o filho, mas ele aquele momento assim, vamos dizer, de passagem. Na realidade, não é um momento que realmente ele está vivenciando com o filho, né? Legal. É aquele, vou na igreja com meu filho e voltei, eu acho que já foi o suficiente. Não é bem assim, né? Acho que chegou a hora de a gente perder um pouquinho de tempo, bater uma bolinha, às vezes brincar ali com um joguinho de videogame ou jogos lúdicos, e isso atrair seu filho próximo a você, porque se você não atrair, outras pessoas do mal vão atrair ela. Não é verdade. Objetivamente aqui. Um praticante do Kung Fu, em relação ao aprendizado do tempo, limites, autocontrole e foco. Fala um pouquinho mais dessa questão aí. Bom, vamos lá. Por partes, como é que é a primeira? Então, praticante do Kung Fu, dentro da sua filosofia, é muito assim, ensinado, tem um alto valor a questão dos limites, a questão do autocontrole, também deve ser trabalhada a questão do foco, dentro da filosofia do Kung Fu, né? Então fala um pouquinho mais pra gente sobre essas questões que os praticantes encontram, ou quem tiver interesse pode encontrar, achar no Kung Fu? Sim. É uma receita de valores e que diverge totalmente aos nossos costumes. Vou dar um pequeno exemplo. Tá. Para nós aqui no Brasil, o dedo duro é a coisa cruel. Tipo, o dedo duro é um cara que não deve nem fazer parte da nossa sociedade. Na China, dedo duro é o cara que te ama mais do que o seu próprio pai e a sua própria mãe. Porque se você sabe que você tem um dedo duro do seu lado, você não erra. E aqui nós temos o costume de chamar de laços amarrados. Eu errei e não vou falar do seu erro também, porque senão você me deda também. Então fica aquelas coisas amarradinhas uma na outra. Todo mundo fica estacionado, ninguém prospera. Ninguém fala do erro do outro. É aquela situação que às vezes você está passando por um problema na porta da sua casa, você não quer chamar as autoridades, porque você tem receio de amanhã alguém chamar a autoridade para você também. Então, o Brasil, ele acaba
se perdendo nisso, né? Eu vou falar para um outro lado. As pessoas perdeu os limites da regra, né? Hoje você tem regras para tudo e ela não vale para nada. E isso nós vamos entender até questões das leis, que às vezes existe uma lei, mas ela não é utilizável. Vamos dar uma ideia que poucos sabem? Fica só na teoria. Vamos dar uma ideia de lei em Araçatuba. Vou falar de Araçatuba, tá? Em Araçatuba nós temos uma lei, tá? Que é proibido, tá? Isso é lei. Proibido de qualquer pessoa menor de 16 anos andar com animais de grande porte, como Rottweiler, Pitbull, e animais de grande porte sem focinheira, sem enforcadeira, e que se ele for observado que ele não aguenta com o animal, ele não pode andar guiando esse animal. A lei é maravilhosa, eu nem sabia que existia. E ela existe. Olha tá? só. Mas ela não funciona. Entendeu? Ela não funciona. Porque a todo momento você vê em todos os lugares pessoas manuseando até 2 pitbull. E às vezes até menor de 16 anos, 14, 13 anos, fazendo uma certa... passando por uma certa estética na frente das pessoas para dizer, esse é o meu cachorrão, né? Uhum. E acaba que não é culpa do animal. A lei ela existe para todos, mas ela não é cumprida e não existe agentes para fiscalizar tudo isso. Entende? E acaba que acontecendo diversas situações onde a sociedade se torna o grande alvo, né? Porque essas atitudes não são fiscalizadas. Então é que nem eu falo para você. Ninguém faz nada, fica tudo por isso mesmo, entendeu? Então nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão atravessando os limites. Então não existe limite para nada aqui. As pessoas atravessam isso. Se tem um farol vermelho, não vai dar em nada, você atravessa o farol vermelho. Mas se tiver um guarda ali, ao invés de dele dar a multa, fazer você sair do carro e falar, você vai pagar 50 flexões de braço na frente de todo mundo, a vergonha te corrige. E essa é a arte marcial. A arte marcial faz a vergonha te corrigir. Porque quando você chega numa criança e você coloca ela numa situação que ela se sente coagida, ela nunca mais faz aquilo novamente. E isso é para qualquer ser humano. E não existe nada que coaja porque nós temos a lei do constrangimento. Para que as pessoas não se sintam constrangidas, então deixe à vontade, seja o que Deus quiser. Aí vive todo mundo na superficialidade, no piloto automático. Exatamente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu vou viver melhor porque eu vou para a Europa. Entendeu? Lá chega lá na Europa, tem regras. Aí você é obrigado assim, a viver a regra. Aí como eu já vivenciei lá, muitos brasileiros falam assim, mas você não pode fazer isso. Volta para o seu país, os caras falam lá. Volta para o Brasil, você não está sendo satisfeito aqui tem regra, no seu país não tem. Então você acaba se sentindo envergonhado, né? Porque você sabe que realmente funciona dessa forma. Então eu tenho o costume de dizer assim, o maior equilíbrio é a informação. É aquilo que eu te falei, é a cultura. Se você passar para essa criança, para esse jovem, e ele consegue dominar as regras, entendeu? As coisas acontecem. Vou dar um exemplo para você bem básico. Tem família que traz o filho para mim porque não consegue falar um não pro filho. Olha só. Tem menino que liga para mim para perguntar, com o pai e a mãe em casa, mas ele liga para mim para saber se pode ou não pode. Olha a diferença. E eu nem sou pai dele, mas eu só sou o Sifu. Entendeu? E ele nem mora comigo, nem sou eu que o sustento. Tem filho que não queria nem ter convivência com o pai, não tinha mais nenhum respeito pelo pai. E eu falei, não, você não tem culpa de ter nascido por ele, mas você tem um pai e se você não der valor na sua essência, você não existe. Eu mostrei o caminho para ele. O caminho do guerreiro é sempre dar valor nas suas raízes. Se você não valorizar a sua raiz, você nunca vai ser uma grande árvore. Que bacana. E a partir disso, ele suporta o pai, ele respeita o pai, ele só não concorda com tudo que o pai fez. E isso, para mim, já estou satisfeito com isso. Melhor do que um dia fazer o filho varrer o pai da face da terra. Não é diferente? Com certeza. Totalmente diferente. Então, para mim, o equilíbrio tá no desequilíbrio. Sifu, agora uma pergunta assim, muito abrangente, valendo R$1 milhão, mas vamos ver aqui se eu consigo formular. Olha, o que o Ocidente ainda não entendeu sobre a dimensão simbólica do Kung Fu e o Brasil está preparado assim para integrar essa sabedoria em larga escala, incorporar isso.
Faça seus comentários aí. O que não entendeu ainda o Ocidente sobre a magnífica, sensacional filosofia do Kung Fu? O Ocidente é regido por um conceito onde as pessoas sabem tudo e não sabem nada. Olha só. Aqui nós temos um domínio de vários pajé com pouco índio. Oh. Então, ninguém mais quer pegar o arco e flecha e lutar. As pessoas querem sentar, rezar e fazer com que as coisas aconteçam com 3, 4 índios. Espera cair do céu. Entende? Que fantástico. Enquanto está todo mundo dançando a dança da chuva, aguardando ela molhar a terra, muitos desses índios ainda continuam em busca das suas caças e dos seus objetivos. Mas são muito poucos, porque muitos deles estão vivendo como pajé, balançando apenas o chocalho e esperando descer do céu uma grande chuva. E ela vai vir. E ela já está aí, ela já está chegando, que vai mudar não só o Brasil, ela vai mudar o universo. Que sensacional. Entende? Mas o que fica muito difícil de explanar é que poucos enxergam porque enxergam a mentira com os olhos abertos. E se todos fecharem os olhos, e vai enxergar a verdade. E quando você fecha os olhos e vê a verdade, ela não mente para você. Mas toda a verdade que você vê com os olhos abertos, ela oculta tudo o que é real e tudo o que é magnânimo e tudo que é celeste desaparece da sua frente. E é por isso que você vê Deus quando você fecha os olhos. Mas jamais você vai conseguir ver tudo que é celestial com os olhos abertos, porque o mundo oculta essa realidade de você. O que você é aí dentro não é o que eu vejo de você aqui fora, mas é o sentir do seu coração. Aquilo que você está falando, essa conversa que você está tendo comigo, esse amor que você tem por esse podcast é o Enéas. Mas o Enéas não é essa pessoa que você vê por fora, que eu estou olhando para você, nem você olhando para mim. Eu não sou esse Sifu que você vê aqui por fora. Eu sou o Sifu que, se você conviver comigo durante um tempo, você vai conhecer ele de verdade. Entendeu? Esse é o Sifu de verdade. E mesmo assim, você não vai me conhecer 100%. Você vai conhecer apenas um percentual. Porque todos nós somos um yin e um yang. Deus é yin yang. Qualquer lugar do mundo é um yin yang. Nada é absolutismo. Entendeu? A todo momento, qualquer momento da sua vida, por mais bom que você seja, você vai ter que ser mal para implantar regras. E por mais mal que você seja, a qualquer momento você vai ter que ser bom, porque você vai ter que ajudar aquele que está do seu lado. Entendeu? Então, absolutismo não existe, meu amigo. É apenas as regras. Fantástico. Professor, mestre, estamos chegando ao final aqui, temos mais 50 perguntinhas, podemos Ótimo, bora, até amanhã. Aqui, Kung Fu e saúde integral. Algumas coisas já foram colocadas, mas esclareça um pouquinho mais pra gente. Kung Fu, ele se relaciona ou não com a medicina tradicional chinesa? Tem uma relação? Totalmente. Totalmente. Nós temos 4 elementos primordiais dentro do Kung Fu. O fogo, a terra, a água e o ar. Tá? Vamos se dizer que... Fique à vontade, bebe uma aguinha. Legal. Fique à vontade. O que ocorre na questão da humanidade? Vamos se dizer assim, você precisa sempre estar lapidando o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Né? E quando nós falamos de alma no Kung Fu ou dentro da filosofia, nós não estamos falando de espírito. Espírito é a sua crença, aquilo que você acredita, é a sua fé, aquilo que você busca como religião. Isso é espírito. Alma não é espírito. Alma são as suas emoções. Essa eu posso trabalhar. Se chega um aluno para mim com uma emoção totalmente complicada e eu motivá-lo e levantar o ânimo dele, eu consigo tirar ele de uma depressão, por exemplo. Entende? Então, às vezes a pessoa está em casa porque ela está desmotivada por algo, uma frustração, e isso causa uma doença, certo? E causa uma doença fisiológica, que às vezes vai te abatendo, e logo você chega aí ao grau de um câncer ou algo mais grave, que eu não vejo além do câncer que seria o maior, né? Mas vamos dizer assim que uma pequena atitude de ser humano que você possa ali ajudar alguém a sair daquele comodismo dele e aprender a se levantar um final de semana, dar uma saidinha, uma caminhadinha, conversando, batendo um papo legal, gostoso, daquilo que a pessoa gosta e que ela faz parte de uma roda de amizades onde os assuntos são parecidos,
ela pode melhorar excepcionalmente a saúde dela. Entendeu? Isso aí não é eu que estou te falando, são estatísticas, Bacana. são lados científicos, acadêmicos, tanto da USP, da PUC, que já falou essas determinantes. Tá? O Tai Chi hoje está como a segundo melhor tratamento da área alternativa do SUS. Do PIX é o segundo melhor tratamento que temos. Tá? O primeiro melhor tratamento do SUS hoje está sendo a acupuntura e o segundo está sendo o Tai Chi Chuan, conforme buscas da própria linha acadêmica. Isso quando nós estamos falando de medicina alternativa, tá? Não estamos falando de medicina convencional. Cristiano é terapeuta em Tai Chi, massoterapeuta, acupunturista. Sim, sou acupunturista, sou osteopata, mexo com quiropraxia. E há um elo entre essas práticas? Eu trabalho tudo voltado à medicina tradicional chinesa. Bacana. Tá? Todo o meu conceito é voltado à medicina chinesa. Nada como a medicina convencional. Bacana. Uma coisa mais prática aqui. Que conselho daria agora para uma pessoa esgotada mentalmente que não consegue dar o primeiro passo? Uma sugestão objetiva. Agora, quem porventura esteja nos assistindo nessa condição que é muito comum, como a gente já falou nos tempos atuais, o que o mestre tem a dizer? Eu vou dizer para você que... O primeiro passo. O primeiro passo é a aceitação. Olha só. Entendeu? O primeiro passo é a aceitação. O segundo passo é sair do comodismo. O terceiro passo é escolher um objetivo. Quarto é lutar por esse objetivo. O quinto é aceitar alguém como guia. Acho que são as 5 coisas mais difíceis que nós temos para poder conquistar um objetivo. Para sair do buraco, dar o primeiro passo. Principalmente o depressivo. Entendeu? A questão da respiração. Então, vamos Pode lá. ajudar, assim. Vocês lembram há muitos anos atrás, quando os médicos falam assim, se você ficar nervoso, conta até 10. Verdade. O que você faz quando você conta? E quando você está nervoso? Eu fico mais ansioso ainda. Não, mas quando você está nervoso... Imagine você nervoso e contando, ó. 2. Por que seu pai contava? Isso. Lembra as práticas antigamente que sua mãe falava assim, Enéas, vem tomar banho agora. 1, 2, O estresse aumentava, professor. Aumentava pra você, Isso. porque você sabia que você ia apanhar, e diminuía pra ela, porque sabia que ela ia te apressar, ia acalmar ela, porque você ia atender rápido. Você tá entendendo? Então os médicos falavam assim, mãe, pai, quando você ficar bravo, conta até 10. 1, 2, porque você vai respirar coordenadamente. Respirando corretamente. Porque a respiração... A contagem é uma referência para... Exato. É apenas para dar um equilíbrio na parte de oxigenação, sangue, vamos dizer assim, para acalmar o sistema nervoso e trazer você a um estado inicial e retornar aí as atividades, né? Que bacana. Não sendo chato, repete aquelas 5 dicas para o nosso irmãozinho internauta que está assistindo, que está assim, que está mal. Você acabou de falar os 5. 5? Ajuda. Vamos ver se eu consigo, pessoas. porque às vezes foge já da mente, mas vamos lá não consigo talvez pela ordem. Acabou de passar agora, não precisa ser na ordem. Mas vamos lá. Às vezes você está aí, né, numa dificuldade, mas a primeira coisa que você precisa, né, que você precisa definir para você, porque às vezes você está pensando de acabar o mundo acabou para você, né, e não é bem assim que funciona. Primeiro você precisa se aceitar, você precisa aceitar que você é você e que ninguém vai ser por você. Eu tenho costume de falar para os meus alunos quando estou treinando Kung Fu, quando você não consegue, você está perdendo para quem? Para mim, para o Enéas, para o político, para quem que você está perdendo? Você está perdendo para você mesmo. Se você fizer 10, o mundo vai continuar rodando. Se você fizer 5, o mundo vai continuar. Se você fizer 1000, o mundo continua. Se você morrer hoje, o mundo vai continuar da mesma forma que está. Você não vai conseguir mudar o mundo tirando a sua própria vida. Então, primeiro é se aceitar, né? Segundo é sair do comodismo. Falar assim, não, agora eu vou sair dessa situação porque eu quero. É se aceitar, é aceitação. Não, eu vou sair iniciativa. daqui. É iniciativa. Vou sair daqui, vou fazer alguma coisa. Se eu gosto de andar, eu vou andar de bicicleta, eu vou caminhar, vou chamar alguém, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu amigo, seja lá quem for, vou fazer uma caminhada pelo menos uma vez por dia em volta de um lugar legal e
né? Ah, eu não consigo, eu amo tecnologia. Chama um amigo para vir jogar videogame com você, entendeu? E bater um papo, tomar um suco ou alguma coisa que seja diferente, né? Mas você tem que sair do comodismo, né? Bacana. Você tem que ter um objetivo. Que objetivo que você tem? Você está se acomodando por quê? Ah, porque você frustrou, porque você teve uma perca. Todos nós vamos passar essa vida na Terra só tendo percas. Porque o que você perde aqui, naquilo que eu aprendi, na filosofia da minha crença, é o que você vai angariar de tesouros. Então, quando alguém te toma algo aqui na Terra, na sua caixinha de tesouro já entrou algo especial. Quando alguém te critica, quando alguém te menospreza, quando alguém te menospreza aqui é mais ainda. Lá dentro da sua caixinha de tesouros já entrou um galardão para você. Então, cada vez que você passa por um momento difícil, tem um galardão para você guardadinho na sua caixa de tesouros. As pessoas querem aguardar aqui tesouros apalpáveis. Eu costumo dizer para os meus alunos que o maior tesouro que você tem está aqui, ó. Está aqui dentro e ninguém tira de você. Porque ele é mais do que especial. As pessoas podem roubar sua casa, podem roubar sua mulher, podem roubar seu filho, podem roubar sua moto, podem roubar seu carro, mas nunca vai roubar aquilo que entrou aqui dentro e nunca vai roubar o que entrou aqui dentro. Entende? Agora, por outro lado, a partir do momento que você tem um objetivo, você tem que ir em busca dele. Tá? Você tem que sair desse lugar do seu comodismo e ir em busca desse objetivo. Tá? E nada como aceitar alguém para te motivar nisso, que seja o guia. E às vezes esse guia, ele vai ser mal com você. Vai ser muito mal, porque ele quer te levantar. Entendeu? Todo cara que doa na sua mão, essa aí só tinha uma. Era a sua mamãe. Ou era a sua vovó. Entendeu? Eram as únicas que dava na sua mão. O restante, se está dando na sua mão, é porque está querendo tomar com a outra. Então, realmente, se você buscar um guia como eu vou dar para você uma vara para você pescar. Eu vou te ensinar a pescar, mas não vou pescar o peixe para você e não vou fazer, nem vou fritar ele para você. Você se vira, entendeu? Porque a vara eu já te dei. Estou ensinando como é que você pesca. Só falta você querer que eu mastigue e engula. Então não funciona. Todo guerreiro precisa um dia pegar uma espada na mão e um escudo e aprender a lutar. E ele não vai conseguir fazer isso deitado. Entende? Então, existe 2 momentos da sua vida. O momento que você está morto e achando que está vivendo e que alguém precisa te ressuscitar. E o momento que você vai escolher e vai ver que você tem realmente vida eterna e que realmente você é imortal. Se amanhã ou depois você for acionado pela Cardace, que... A Cardace é uma empresa de funeral aqui de Araçatuba. Aqui de Araçatuba, meu Cristiano Deus. Silva faleceu, eu faleci para você que está me ouvindo, você que está me escutando. Para você, eu faleci. Mas eu jamais vou morrer para aqueles que verdadeiramente me amam, porque eu vou ser eterno na vida deles. O Enéas vai lembrar de mim no momento que ele tocar numa canequinha de água. Todos os meus amigos vão lembrar de mim a qualquer momento que eles tocar algo que eu vivenciei aquele momento com a vida deles. Então, jamais eu vou ser eternizado. E quando você faz algo que é bom, você terá vida eterna. Toda a filosofia do mundo diz isso. Você vai ressuscitar, você vai viver de novo, você vai ter uma nova vida. E é isso que você vai ser se você ter fé e for firme e fiel até os últimos dias do seu fôlego. Você é eterno, você é imortal e você escolhe se você quer morrer ou se você quer viver. Eu vou morrer para o mundo, mas vou viver eternamente. Legal, perfeito. Então, ame-se e ame ao seu próximo, né? Como a ti mesmo. Aqui estão as regras. Galera, compartilhem para aquele ente querido, colega, familiar que eventualmente esteja num momento muito bom. Olha essas considerações fantásticas do Shifu Cristiano Silva. Mestre, agora fala um pouquinho de punhos indomáveis. Como glória. Assim? Por quê? De onde surgiu? O que motivou? Punhos indomáveis.
Seu livro? Vocês lembram do Asas Indomáveis? Sim. De quem? Do Tom Cruise? Lá? Tom Cruise, ó. E por que era Asas Indomáveis? Vocês lembram ou não? Eu acho que eu não assisti o filme. Quer dizer, eu assisti. Que era um cara que queria mostrar pra todo mundo que realmente ele sabia voar. Principalmente pro comandante dele, lembra disso? Não, é isso mesmo, verdade. O sentido, o espírito. Eu nasci numa época que era tudo muito difícil. Não é igual hoje, que tudo é muito fácil. As pessoas reclamam hoje, poxa, eu nasci na época do INPS, nasci no Hospital de Santa Terezinha, na maior dificuldade, entendeu? Para você ser atendido ali no INPS, tinha que ficar quase de um dia pro outro aguardando vaga. É verdade, tá vindo na lembrança essa situação. Hoje, a fila do INPS. E era gigantesco. E você, às vezes o pai tinha que chegar lá às 7 horas da noite pro filho ser atendido 4 horas da tarde do outro dia. Ficava na fila lá fora, passava com o colchãozinho lá do lado de fora de noite pra poder conseguir uma vaga. Hoje não está o ideal, mas nossa, já foi muito ruim, pior. Poxa vida, então eu acho que progredimos. Sim. Mas pra vida de hoje, que tá tudo muito fácil, as pessoas não vêem essa progressão. Mas eu vejo. E na minha época, o meu sonho era que eu aprendesse uma arte, me defender de verdade, principalmente das pessoas que me machucavam. A minha ideia quando eu entrei no Kung Fu, até brinco até hoje, eu falei assim, não, um dia eu vou aprender arte marcial e eu vou matar com o meu punho todo mundo que me fez mal. Era isso. Aquele momento e assistindo o filme do Bruce, é isso que eu quero fazer. Aquela rebeldia da adolescência, né? Quando viu Operação Dragão, ele batendo naquele monte de gente, falou assim, é isso aí, batendo fulano, ciclano, beltrano, todo mundo que me faz mal. Era a ideia que eu tive. E hoje, através da filosofia do Kung Fu, eu aprendi a bater sem precisar fechar o punho. Você já está batendo nessas considerações aí que acabou de passar pra gente. Eu aprendi a vencer isso na minha vida. E acabou que meu punho não parou. Meu punho assinou meu primeiro certificado, meu punho assinou o segundo, meu punho assinou o terceiro, e meu punho não parou de assinar, e continua assinando. E assinando 5 projetos aí que acabou de relacionar. Meu punho continua em todos os lugares, e eu percebi assim, que todos os lugares que eu vou, as pessoas acabam sendo cativadas, não sei pelo quê. Eu não vejo em que eu sou especial, mas todo mundo fala assim, não, Cristiano, você é especial. Eu vou para uma igreja, as pessoas querem me transformar em pastor. Eu chego num lugar, as pessoas querem me transformar em professor. Eu vou em outro lugar, as pessoas querem me transformar em monge. E entrevistador aqui do nosso podcast. Aí, ó, entendeu? E episódios periódicos. Um dia, estando na China, uma pessoa que nem me conhece, uma monge que professor já foi à China algumas vezes. Isso. E uma vez dentro do Templo Shaolin, tinha No Templo Shaolin? No Templo Shaolin. Uma situação que você passa ali, às vezes você pode passar por pessoas especiais ali dentro. E a pessoa disse pra mim, colocando a mão na minha mão, dizendo que eu era muito especial e que eu era um escolhido. E ela falou assim, se você fosse aqui, eu teria certeza que você já foi um iluminado. Eu entendi o que ela quis dizer. Aí eu, puxa vida, tem alguma coisa, né? Alguma coisa que eu não entendo. A mais, que os olhos não veem, os olhos da carne. Eu aprendi através de um longo tempo que, às vezes, nós viemos com missões. E essas missões, elas nunca vai parar de estar ao seu lado enquanto você não concretizar os seus objetivos aqui. E através disso veio a minha ideia, por que não escrever um livro contando somente o resumo da minha vida Kung Fu? Foi onde ali no meu livro eu resumo aonde foi que eu assisti meu primeiro filme de artes marciais e me apaixonei, que foi dentro da casa da minha tia, que é a mãe do Pivete, né? A minha tia... Videocassete? Fita VHS? Não, era Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, tá. Sessão da Tarde passou Operação Dragão, e eu ali assistindo, porque nós éramos proibidos de assistir televisão. É verdade, você contou no início. Meu pai era pastor de igreja, assistir televisão era coisa do diabo. Hoje os evangélicos têm TV em casa. Tem programas na TV, né? Eles divulgam a filosofia deles, a ideia, a teologia deles através da TV, da tecnologia. E você lembra naquela época, você não podia. Na verdade. E rádio era limitado, não era tudo que você podia ouvir no rádio. Eu sou da época da Voz do Brasil. A Voz do Brasil.
Brasil. E fazer tinha que colocar no canal certinho, né? Bombril na antena, Não sei lá, é? era um rolo do caramba. E aí o que acontece? Por que não fazer um resuminho da minha vida, mostrar para o pessoal como que é realmente o início das regras e falar um pouco do histórico do Kung Fu. Então ali eu tenho um resuminho da minha vida, um pouco das regras, dos costumes do Kung Fu tradicional, e ali eu conto um pouco da história de Bodhidharma, um pouco da história do Tai Chi, um pouco da história do Kung Fu, do Sandai e Deve ser tudo fantástico. mais. Fantástico. E aí o livro ficou Kung Fu, Punhos Indomáveis, por quê? Porque eu não parei de escrever, só não teve condições de lançar. Mas eu tenho outros livros já que eu venho escrevendo, né? E outros métodos também que eu já escrevi. E inclusive o Projeto Brasileiro de Kung Fu é um método inovado meu, é um método que eu criei para educação escolar, para que o Kung Fu seja implantado na educação escolar e que se não der certo a partir de mim, um dia meus filhos possam colher esse fruto. Que fantástico. Mestre, então, Punhos Indomáveis. Punhos Indomáveis. Que bacana. E vamos ver se a gente coloca aqui algumas informações a mais na edição. É uma autobiografia e com mais informações, Isso. elementos aí que acabou de citar. Infelizmente, estamos quase chegando ao fim. Não chegamos ao fim, Mas não. posso só te dizer uma coisa? Fica à vontade. Que eu Quantas achei coisas... que você ia perguntar. Vamos Mas lá. por que Indomáveis? Porque essas Porque mãos... não param? Porque essas mãos aqui, elas já tentaram ser guiadas por várias pessoas. Entendeu? Uhum. E tudo porque elas queriam que essas mães chegassem em lugares dos objetivos delas, mas não eram os objetivos de lá de cima. Entende? Então elas são indomáveis porque elas não são domadas por alguém terceiros. da terra, mas são domadas por aquilo que é do céu. Fantástico. E aí eu sempre bem digo compreendido. Kinlai. Kinlai significa saudação em chinês, que significa luz sobre a sua vida. Sempre. Luz sobre sua vida. Que bacana. Vamos lá. Então aqui, nos nossos finalmente, né, pelo menos nessa primeira gravação, vamos ver. Consegue definir pra gente o que é ser um guerreiro moderno? Assim, numa frase, se for possível, qual Sim. seria a frase? Então, pois Consigo não? até implementar para você. Legal. Existe uma diferença muito grande entre guerreiro e lutador. Ah, O lutador é quando você luta pelos seus próprios objetivos. Então, quando eu entro para disputar um campeonato de artes marciais, eu sou apenas um lutador. Jamais eu vou ser um guerreiro. Por quê? Porque eu luto por um objetivo meu, por uma medalha que vai colocar no meu pescoço e que ela vai ser lembrada apenas pela minha história. Mas um guerreiro é aquele que entra em uma luta que não é dele e que ganha objetivos dos outros em nome de alguém. E que às vezes jamais vai ser lembrado, porque quem vai ser lembrado é aquele que realmente foi o capitão. E às vezes muitos soldados, como hoje, guerras e mais guerras estão sendo levantadas no mundo afora. E quantos desses guerreiros você ouviu falar na história que perderam as suas famílias, que deixou seus filhos e que hoje aparece na televisão, esse foi o João da Silva, ele morreu, tinha filho, tinha não sei o que. Não, vai aparecer lá. Capitão, não sei do que lá, comandante, não sei do que lá, porque esses são os estrategistas, mas esse não foi o cara que estava lá na guerra, lutando a luta dos outros. que bacana, fantástico. Então, o guerreiro, para mim, é aquele que luta a luta que é dos outros, e lutador é aquele que luta a sua própria luta e que ganha o seu próprio objetivo. Que bacana. Mestre, onde as pessoas, vamos repetir aqui, pode encontrar o seu trabalho, cursos, aulas, projetos, vamos repetir o endereço lá da academia e telefone de contato se tiver, fique à vontade. Bacana. Depois a gente complementa aí na edição, fique à Que vontade. legal. Como faz para encontrar o Shifu Cristiano Silva? Ô, Glória, vamos lá. Você que gostaria de fazer parte da nossa pequena família, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo 18 99748 4535. Ou também você pode nos achar pelo @cris.garradetigre, tá bom? Também temos aula na Rua Brasil, número 253, no bairro São João, Araçatuba. Araçatuba, tá?
é a unidade 1, é a central da associação, tá? Em Araçatuba. E a segunda unidade fica na rua Afonso Paula Souza, número 1018, no bairro Elias Stefan, conhecido mais como Araçatuba G, tá? Lá nós temos a segunda unidade do Projeto Brasileiro de Kung Fu. Lembrando que o Projeto Brasileiro de Kung Fu é filiado à Associação Garra de Tigre, que fica na sua subsede em Bauru, e você pode nos achar também ali no link do www.agtkf.com.br. É só ir lá e procurar a cidade de Araçatuba e vocês vão achar nosso contato também pelo site. Maravilha, fantástico. Shifu, foi uma honra tê-lo aqui conosco e que esse episódio inspire cada ouvinte a despertar o Kung Fu interior, certo? Gratidão, mestre. Eu que fico grato. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Quero deixar um abraço especial, por favor. Pois não, por favor. Quero deixar um abraço pro nosso vereador Hideto Honda, que nos fez chegar uns aos outros, né? Sim. A nossa presidente, a Beth da Nipo. Também quero deixar quero deixar um abraço especial também para o Ícaro Morales, meu parceiro. Ícaro, vereador bacana, eu não conheço pessoalmente não, mas quero conhecê-lo. Tem uma história bacana, viu? Legal. Ele e a mãe dele, a dona Cíntia Morales, um beijo especial também, tá? Mas eu quero deixar um beijão especial para minha esposa, Alexandra, meus filhos, para minha casa, para o meu lar, para os meus alunos, e principalmente para os pais dos meus alunos que sempre me acolheram e sempre deram essa confiança de eu poder trabalhar com seus filhos, a todos os secretários, seja o secretário de Saúde, Esporte, Educação, né, todos vocês que sempre estão me acolhendo nos projetos sociais. Um abraço para a Faculdade de Toledo, que também formalizou um projeto com a gente, ao pessoal do Hot Planet, a todos aqueles que nos apoiam, a todos aqueles que favorecem para que esse projeto possa seguir adiante, né? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá bom? Se eu esqueci de alguém, vocês me perdoam, não foi por maldade, mas é porque o tempo está curto. E que Deus abençoe a cada um de vocês, as casas de vocês, que possam ser iluminados grandemente, fortalecidos por tudo aquilo que é celeste, que a bênção caia sobre a sua casa, sobre a sua família, não deixando faltar o pão, a água e o alimento sobre a sua mesa. E que também chegue a todos vocês que tanto necessitam disso. Muito obrigado. Que assim seja. Gratidão, mestre.